Irmãos queridos, quando nossos planos são dirigidos pelo Senhor Deus, a vitória certa é garantida. Observe as palavras de Jó em seu livro, no capítulo 17, versículo 11. A minha vida vai passando, os meus planos fracassaram e as esperanças do meu coração se foram. Queridos, esta não é a primeira vez que Jó faz um desabafo, abre o seu coração diante de Deus. Já fez isso com relação ao seu próprio nascimento. Como qualquer humano, Jó chegou a fazer um desabafo para Deus. Fez algo que muitos filhos rebeldes dos dias atuais já falaram aos seus pais: não pedi para nascer. Jó disse: maldito o dia que nasci, maldita a noite em que disseram: já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele e que nunca mais a luz o ilumine, que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol, que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário, que seja solitária e triste aquela noite e que nela não se escutem gritos de alegria. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? E por que me deu seio e me amamentou? E se eu tivesse morrido naquele momento, agora eu estaria dormindo, descansando em paz. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Isso está lá em Jó capítulo 3. Não adiantou reclamar. Deus tinha um bom propósito para a sua vida. Depois das duras provas, o Senhor o tornou rico em dobro. Deus fez com que houvesse uma comoção entre seus parentes e amigos, fizeram um banquete com ele e deram muitas riquezas, entre dinheiro e anel de ouro. A palavra de Deus encerra esta história, queridos, dizendo que o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que ele teve na primeira. Tornou-se pai de 7 filhos e 3 filhas, e a Bíblia diz que no mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos. Maravilha, não é mesmo? Bem, voltando ao nosso texto lido, que diz assim: a minha vida vai passando, meus planos fracassaram e as esperanças do meu coração se foram. Jó 17, 11. Apesar de ser o homem mais rico nos seus dias, Jó não estava satisfeito com o que tinha, ainda anelava conquistar algumas coisas na vida. Me faz lembrar de Josué. Possivelmente ele deveria ter pensado no futuro, mas olhava para o seu corpo já fragilizado, amortecido pela idade, como: vou concluir o meu trabalho de conquistar Canaã assim? Observe o que Deus disse a Josué. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho
e ainda há muita terra para ser conquistada. Josué 13:1. Então o Senhor falou, não adianta dar desculpa, olhar para a sua velhice, ainda tem muito trabalho para frente. A idade, queridos, não seria desculpa para Josué parar ali. Seus planos de conquista não findaram. Tinha que alcançar o alvo, porque este era o desígnio, era propósito de Deus em sua vida. Muitos idosos param de sonhar e enterram as possibilidades e esquecem que Deus poderia fazer muito ainda por eles. Em nossos dias temos milhares de pessoas que abriram empresa, tornaram-se empreendedores de sucesso, ficaram famosos até chegar a ganhar o prêmio Nobel depois dos 60 anos de idade. Muitos dos melhores professores das universidades são acima de 60 anos também. Voltemos ao desabafo de Jó. A minha vida vai passando, os meus planos fracassaram e as esperanças do meu coração se foram. Quando ele disse, minha vida vai passando, certamente estava ciente de que a sua vida estava terminando, uma vez que estava canceroso, na absoluta miséria financeira. Talvez tenha pensado, é o meu fim. Os meus planos fracassaram, disse Jó. O que pretendia ainda fazer caiu por terra. E ele fala dos desejos do seu coração que ainda não foram realizados. É notório, queridos, que Jó expressa sua tristeza e o desânimo e desilusão diante da situação em que se encontrava. Esta passagem pode nos lembrar que a vida nem sempre segue nossos planos, mas que Deus tem um propósito para cada um de nós. Posso imaginar Deus ouvindo essas palavras de Jó. A minha vida vai passando e os meus planos fracassaram e as esperanças do meu coração se foram. E o Senhor deve ter falado nada disso. A ajuda estava a caminho, queridos. Jó não podia ver neste momento, mas Deus o fortaleceria, pois Deus sabia perfeitamente que Jó era um homem justo e temente a ele. Muitos criticam Jó por esse momento de desabafo e desânimo, como os seus 3 amigos, que chegaram a dizer que Jó estava brigando com Deus, que Jó estava discutindo com Deus e descrendo na palavra de Deus. Olha, como aconteceu com Pedro, eu quero dizer para vocês uma coisa. Muitos pregadores criticam Pedro por ter afundado tão logo começou a ir ao encontro de Jesus caminhando sobre as águas naquele mar agitado fortemente pelo vento. Depois, leia Mateus 14, queridos. O irmão verá que era 3 horas da madrugada e tinha outros discípulos neste barco, como diz o texto, mas o único que teve coragem e fez o pedido a Jesus foi Pedro. E mais, ele conseguiu descer do barco e caminhar um pouco por cima das águas. E você, querido, comente aí embaixo nos comentários. Você teria coragem de 3 horas da madrugada, num escuro tremendo, um mar agitadíssimo, fazer um pedido assim como Pedro fez? Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Confesso aos queridos que eu seria como um daqueles discípulos ali do barco, ficaria também calado, deixaria
apenas Pedro fazer o pedido. Jó se sentiu impotente diante das circunstâncias adversas em que se encontravam. Assim como o caso de Pedro, não podemos julgá-lo. A Bíblia não diz que Jó perdeu a esperança. Ele não desviou, continuou a buscar Deus e a confiar nele. Por isso, no final da prova, Deus fez um elogio a Jó, falando bem dele para os seus 3 amigos, com estas palavras. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Jó 42:7. Viram? Eu comentei há pouco aí que os 3 amigos julgaram Jó, falaram que Jó estava descrendo de Deus, discutiu com Deus, estava se rebelando ali contra os propósitos de Deus, mas o próprio Deus chegou e falou que não, que Jó falava o que era reto sobre o seu Deus. Que você também, querido, seja um propagador daquilo que é bom. Fale de Jesus, fale o que é reto. Jó nunca deixou de confiar, de saber que Deus tinha um propósito maior e que um dia tudo seria restaurado. Trazendo para nossos dias sua fala, podemos ver nossos planos fracassarem e nossos desejos não serem realizados, mas nós não devemos perder a esperança. Se nossos sonhos encontram o respaldo do Senhor, eles não fracassarão. Como ensina Salomão, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16:1. Então, os planos do nosso coração devem ser sempre confirmados pelos lábios do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos orar. Amantíssimo e glorioso Pai, a Tua palavra é imutável, é eterna. Te louvo pela vida de Jó, porque Deus, o que ele passou, a provação, o sofrimento, Deus, foi para mostrar para nós, nos dias atuais, que nós não temos passado por provação nenhuma em relação ao que ele passou. São pequenas provas que passamos e às vezes murmuramos, reclamamos, como se o Senhor não estivesse atento àquilo que se passa em nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama, o Senhor tem o melhor para nós e os nossos planos, propósitos que colocamos no Teu altar, sendo da soberana vontade do Senhor, com certeza se concretizarão. Recebemos, Deus, de Ti a graça, a bênção, a benevolência e o Teu amor leal. Obrigado, Deus, por este momento importante na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro com a graça do nosso Deus. Nas estradas do Brasil imenso, eu vivo para a glória de Deus. Nas ofertas, tempo, dons, talentos, eu vivo para a glória de Deus. No exercício do amor ao povo,
de Deus, das pessoas que me precederam.